Um milionário implacável, conhecido por sua frieza glacial e arrogância que aterrorizava todos os 200 funcionários de seu império empresarial, mantém um ambiente de trabalho onde ninguém ousa se aproximar. Quando uma nova faxineira recebe permissão para trazer sua filha de 5 anos ao escritório, todos temem o pior. Em uma manhã, após receber uma notícia devastadora que o faz desabar em lágrimas pela primeira vez em décadas, a menina inocente o encontra chorando e sussurra as palavras que ninguém ousaria pronunciar. Senhor, posso te dar um abraço? Enquanto sua mãe observa apavorada, temendo ser demitida, o que ele faz em seguida choca todos os funcionários e revela uma transformação que mudará não apenas sua vida, mas a realidade de todos ao seu redor. O sol da manhã de terça-feira entrava pelas janelas panorâmicas do escritório de Arthur, pintando o horizonte de São Paulo com tons de ouro e promessa. Do alto do seu império, no último andar de um dos edifícios mais imponentes da cidade, o mundo parecia pequeno, um tabuleiro de xadrez onde ele movia as peças com maestria. O aroma de café arábica recém-moído pairava no ar, uma fragrância cara que normalmente o acalmava, mas que hoje apenas servia para aguçar a eletricidade que corria em suas veias. Cada segundo se arrastava com o peso de uma eternidade. Ele esperava uma ligação, a ligação que mudaria tudo. Sua empresa, um colosso construído com suor e uma confiança inabalável em seu próprio talento, cambaleava à beira de um precipício financeiro que ele se recusava a admitir publicamente. Aquele telefonema de um investidor internacional, um homem chamado Petrov, que surgira como um anjo salvador, era a única ponte sobre o abismo. Milhões de dólares estavam em jogo. A salvação de centenas de empregos e, mais importante para o seu ego ferido, a preservação de seu legado. Um leve toque na porta de carvalho maciço o tirou de seu devaneio. Era Helena, sua faxineira, uma mulher de olhar cansado, mas digno, que mantinha seu santuário impecável. Ao seu lado, segurando timidamente a barra de seu uniforme, estava uma menina de olhos grandes e atentos, a pequena Lara. Helena deu um passo à frente, o rosto vincado de preocupação. Senhor Arthur, peço 1000 desculpas. A escola da Lara teve um problema de encanamento de última hora e não tive com quem deixá-la. Ela ficará quietinha em um canto, eu prometo. Não vai incomodar. Arthur, que normalmente detestava qualquer quebra em sua rotina meticulosamente controlada, sentiu uma pontada de irritação, mas a disfarçou com um sorriso forçado. Tudo bem, Helena, desde que ela fique em silêncio. Ele mal olhou para a criança, seus pensamentos já voltando para a melodia ansiosa do telefone que se recusava a tocar. Lara não precisava de avisos para ficar em silêncio. O silêncio era seu escudo em um mundo barulhento e imprevisível. Enquanto sua mãe começava a trabalhar, ela se sentou em uma pequena poltrona no canto da sala, um ponto minúsculo em meio à vastidão de couro, vidro e aço. Seus olhos, no entanto, não estavam nos brinquedos caros ou nos livros de arte da mesa de centro. Estavam fixos em Arthur. Ela o observava andar de um lado para o outro. A mandíbula tensa, o olhar perdido na paisagem urbana. Ela o vira assim no dia anterior, mas a sua ansiedade era diferente. Ontem, enquanto sua mãe limpava a sala de reuniões ao lado, ela o ouvira conversar ao telefone com um homem de voz ríspida e escorregadia. O nome Petrov foi mencionado, junto com números que ela não entendia, mas foi o tom do homem que a fez encolher. Era o mesmo tom que os homens perigosos de seu bairro usavam antes de algo ruim acontecer. Uma mistura de falsa amizade e ameaça velada. De repente, o celular pessoal de Arthur tocou, quebrando a tensão. Era uma chamada de seu gerente de operações. Uma reunião de emergência. Arthur, agora, um dos nossos maiores clientes está ameaçando quebrar o contrato. A urgência na voz do outro lado era inegável. Arthur
praguejou baixinho. Estou indo, ele disse, desligando. Ele pegou sua pasta, o rosto uma máscara de frustração. Olhou para Helena. Preciso sair. Se um senhor Petrov ligar do exterior, por favor, anote o recado. Diga que retorno assim que puder. É a ligação mais importante da minha vida. Com isso, ele saiu apressado. A porta se fechando atrás dele com um clique suave. O silêncio voltou a preencher o escritório, agora mais pesado. Alguns minutos depois, o telefone da mesa de Arthur começou a tocar, seu som estridente cortando o ar. Helena estava no outro cômodo, o barulho do aspirador de pó abafando a chamada. Mas Lara ouviu. Ela olhou para o aparelho piscando. O nome Petrov brilhando no identificador. A memória da voz escorregadia do dia anterior ecoou em sua mente. Ela viu a ansiedade no rosto de seu chefe, a sua fé cega naquele nome. Com uma determinação que desmentia sua idade, ela escorregou da poltrona, caminhou até a imponente mesa, subiu na cadeira de couro e pegou o fone. Do outro lado da porta, Arthur parou. Tinha esquecido sua carteira. Ele girou a maçaneta silenciosamente, empurrando a porta apenas uma fresta. Foi quando ouviu a voz fina e fria de uma criança dizendo as palavras que congelaram o sangue em suas veias. Nunca mais ligue para o meu chefe. Um clique seco se seguiu, o som do telefone sendo desligado. Arthur ficou paralisado, a confusão e o choque tomando conta de sua mente. O que diabos estava acontecendo? Por um longo momento, Arthur permaneceu imóvel na fresta da porta. O som do clique do telefone ecoando em sua mente como um tiro no silêncio. A realidade parecia ter se dobrado sobre si mesma, criando um cenário tão absurdo que seu cérebro se recusava a processá-lo. Uma criança, a filha de sua faxineira, sentada em sua cadeira de presidente, acabara de desligar o telefone na cara do homem que detinha o futuro de sua empresa nas mãos. A confusão inicial rapidamente deu lugar a uma onda de fúria gelada. Cada batida de seu coração martelava uma única palavra: desastre. Ele empurrou a porta com força. O som da madeira batendo contra o batente, fazendo Helena, que voltava da copa com um pano na mão, dar um pulo de susto. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Arthur, parado como uma estátua de trovão, e sua filha, Lara, ainda sentada na cadeira de couro que parecia engoli-la, a mãozinha pousada sobre o telefone mudo. Helena. A voz de Arthur era perigosamente baixa, desprovida de qualquer calor. Você pode me explicar o que está acontecendo aqui? Seus olhos não deixavam a menina, que agora o encarava com uma seriedade desconcertante, sem o menor traço de medo infantil. Helena largou o pano, o rosto pálido de pavor. Senhor Arthur, eu não sei. Eu juro que ela não fez por mal. Lara, o que você fez? Peça desculpas ao seu chefe agora. Ela correu em direção à filha, as mãos tremendo, pronta para puxá-la da cadeira, para se ajoelhar e implorar se fosse preciso. A perda daquele emprego seria a ruína de sua pequena família. Mas Lara não se moveu. Ela apenas olhou para Arthur, os olhos escuros e profundos, transmitindo uma convicção inabalável. Ele era um homem mau, mamãe, disse ela, e a voz firme. Arthur soltou uma risada curta e amarga, um som que não continha humor algum. Um homem mau? Você custou a esta empresa milhões de dólares por causa de uma fantasia infantil? Ele se aproximou da mesa, a sua presença imponente preenchendo todo o espaço. Ele se inclinou, apoiando os nós dos dedos na madeira polida, seu rosto a centímetros do de Lara. Você tem alguma ideia do que acabou de fazer? Aquela era a ligação mais importante da minha vida. O desespero que ele vinha escondendo por semanas começou a vazar por suas bordas controladas. A humilhação de estar à beira da falência, a pressão esmagadora, tudo se concentrou naquela pequena figura que ousara interferir em seu destino. Helena,
Pegue suas coisas e as da sua filha. Vocês duas estão dispensadas. As palavras caíram como sentenças de morte no escritório silencioso. As lágrimas finalmente brotaram nos olhos de Helena, escorrendo por seu rosto cansado. Por favor, senhor, foi um acidente. Ela é só uma criança. Eu preciso deste emprego. Ela segurou o braço de Arthur, um gesto de súplica desesperada. Ele se afastou, o toque a repelindo. Sua decisão era final. A disciplina e a ordem eram os pilares de seu sucesso. Não podia haver espaço para aquele tipo de caos. Ele já estava calculando o dano, imaginando como poderia consertar aquilo, como poderia ligar de volta para Petrov e se desculpar, inventar uma desculpa plausível para a chamada ter sido interrompida por uma criança. Foi então que a voz de Lara cortou seus pensamentos frenéticos. Ele falou o nome do sucata. A frase foi dita sem alarde, quase como um sussurro, mas teve o efeito de um grito. Arthur parou, o processo de demissão em sua mente congelado. Ele se virou lentamente para ela. O que você disse? Helena olhou para a filha, confusa. Lara, que nome é esse? Pare de inventar coisas. Mas a menina não estava inventando. Seus olhos estavam fixos nos de Arthur. Uma ponte de comunicação estranha, se formando entre o milionário e a criança da periferia. Ontem, ela continuou, a voz ganhando força. Quando ele estava falando com o senhor na outra sala, ele disse que o plano era igual ao que fizeram com o sucata. O mesmo homem que enganou o dono da padaria lá da nossa rua. Arthur ficou em silêncio. A fúria em seu peito sendo substituída por uma sensação gelada e rastejante de estranheza. O nome sucata não significava nada para ele. Mas a especificidade do aviso, a convicção naqueles olhos infantis, era inegável. Como ela poderia saber de algo assim? A menção de um nome desconhecido, sucata, vinda da boca de uma criança de 8 anos, deveria ter sido absurda, facilmente descartada. No entanto, algo na forma como Lara falou, na clareza de sua lembrança, plantou uma semente de dúvida na mente de Arthur. Era uma semente minúscula, quase insignificante, soterrada sob camadas de arrogância e certeza empresarial, mas estava lá. Ele olhou para a menina, que ainda o encarava com uma gravidade incomum, e depois para Helena, cujo rosto estava manchado de lágrimas e confusão. A lógica lhe dizia para ignorar, para continuar com a demissão e tentar salvar seu acordo milionário. Mas seu instinto, aquele faro para negócios que o levara ao topo, gritava em silêncio que havia algo errado. Explique-se, ele disse finalmente. A voz ainda dura, mas sem o tom final de demissão de antes. Ele recuou um passo da mesa, cruzando os braços, adotando a postura de um juiz disposto a ouvir um último apelo. Helena olhou para a filha com um misto de medo e esperança. Lara, fale a verdade. O que você ouviu? Lara não se intimidou com os olhares. Ela desceu da cadeira, seus pezinhos mal tocando o chão, e se aproximou da mãe, buscando um conforto momentâneo antes de se virar novamente para Arthur. Ontem, a mamãe estava limpando a sala de reuniões. A porta estava um pouco aberta. O senhor estava no telefone com aquele homem, o Petrov. A voz dele era feia, parecia mel com caco de vidro. Ele ria de um jeito estranho quando o senhor não estava rindo. A descrição era infantil, mas estranhamente precisa. Arthur lembrava-se das risadas de Petrov, um som gutural que ele interpretara como camaradagem, não como zombaria. Continue, Arthur ordenou, a curiosidade começando a superar a raiva. Lara assentiu, sua memória funcionando com uma nitidez fotográfica. Ele disse que o senhor era o peixe grande que eles esperavam e que a isca tinha funcionado direitinho. Depois ele falou baixo, como se fosse um segredo, e disse para o outro homem que estava com ele: vai ser igual ao golpe do sucata, mas 100 vezes maior. E os dois riram. Cada palavra era uma pequena pedra atirada contra a janela de vidro de sua confiança.
Quem é Sucata? Ele perguntou, a voz agora um fio. Helena enxugou as lágrimas, a confusão dando lugar à compreensão. Sucata é o apelido do seu Joaquim, dono do ferro velho lá do nosso bairro, ela explicou. Um homem bom, trabalhador. Há uns meses ele perdeu tudo. Uns homens bem vestidos apareceram, prometeram um investimento que ia dobrar o negócio dele. Fizeram ele assinar um monte de papéis, pegar um empréstimo grande e transferir tudo para uma conta. No dia seguinte, eles sumiram e a dívida ficou para ele. O seu Joaquim perdeu o ferro velho, a casa, tudo. A história, contada com a simplicidade da vida real, era um clichê de golpe financeiro. O tipo de coisa que Arthur lia nos jornais e pensava, que tolo. Jamais aconteceria com ele. Ele era inteligente demais, experiente demais. E, no entanto, a coincidência era perturbadora. Um nome, um método. Sua mente começou a trabalhar, a conectar os pontos que antes ignorara. A pressa de Petrov para fechar o negócio, a falta de uma auditoria mais profunda por parte de sua equipe, falhas que ele atribuíra à urgência da situação. A insistência do investidor em usar uma conta específica para a transferência inicial, um procedimento padrão para transações internacionais, segundo ele. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A estrutura do acordo, despida de seu jargão corporativo, era assustadoramente similar à história simples de seu Joaquim. Ele olhou para a menina. Ela não poderia ter inventado aquilo. Os detalhes eram específicos demais, a conexão improvável demais para ser uma criação da imaginação infantil. A percepção o atingiu com a força de um soco no estômago. Aquela criança, com sua sabedoria forjada nas ruas perigosas de um bairro que ele só via pela janela de seu carro blindado, havia identificado um padrão que ele, em sua bolha de privilégio e autoconfiança, fora incapaz de enxergar. A ligação que ele tanto esperava não era sua salvação, era a armadilha se fechando. A menina não havia destruído seu futuro, ela o havia salvado no último segundo possível. A humilhação que sentiu foi avassaladora, seguida de perto por um medo genuíno e profundo. Ele quase entregara seu império, sua vida, nas mãos de um predador. E o alarme fora soado não por seus advogados ou consultores financeiros, mas por uma menina de 8 anos. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de seu gerente de banco. Arthur, a conta de destino para a transferência inicial foi confirmada. Podemos proceder amanhã às 9h, conforme suas instruções. A mensagem do gerente do banco brilhou na tela do celular. Cada palavra, um prego sendo martelado no caixão de sua arrogância. Podemos proceder amanhã às 9h. A proximidade do desastre era palpável. Um abismo que ele quase atravessara de olhos fechados. Por meras horas, talvez minutos, ele esteve a um passo de autorizar a transferência que o levaria à ruína. O ar no escritório pareceu ficar mais denso, mais difícil de respirar. A fúria que sentira momentos antes se dissipara completamente, substituída por um vazio gelado no estômago. Ele olhou para Lara, não mais como a filha da faxineira, mas como a portadora de uma verdade inconveniente e aterrorizante. A menina continuava a encará-lo. Seus olhos não demonstravam triunfo, apenas uma observação silenciosa, como se esperasse que ele finalmente entendesse a lição que o universo tentava lhe ensinar. Helena, disse Arthur, a voz rouca, quase irreconhecível. Ele se sentou pesadamente em uma das poltronas de couro, o gesto de quem fora fisicamente golpeado. Me conte mais sobre esse seu Joaquim, sobre o que aconteceu com ele. Helena, percebendo a mudança drástica em seu chefe, aproximou-se cautelosamente. Ela puxou a filha para perto, o braço envolvendo os ombros pequenos da menina como um escudo protetor. Não há muito mais a dizer, Sr. Arthur. Foi rápido. Eles eram charmosos. Falavam bonito, prometiam o mundo.
Fizeram o seu Joaquim se sentir importante, o escolhido. Ele, que sempre foi um homem simples, acreditou que sua sorte tinha mudado. Assinou os papéis sem ler direito, confiando na palavra deles. E quando o dinheiro sumiu, eles também sumiram. A polícia foi chamada, mas disseram que era um caso civil, que ele tinha assinado os documentos de livre e espontânea vontade. Ninguém foi preso. O seu Joaquim ficou com a vergonha e a dívida. Cada detalhe da história de Helena era um eco distorcido de sua própria negociação com Petrov. O charme, a pressa, a sensação de ser o escolhido para uma oportunidade única. A papelada complexa que seus advogados revisaram, mas talvez não com o ceticismo necessário, apressados pela promessa do influxo de capital. Arthur sentiu uma onda de náusea. Ele, o titã dos negócios, o homem que se gabava de sentir o cheiro de um mau negócio a quilômetros de distância, estava prestes a cair no mesmo golpe que vitimara um humilde dono de ferro velho. A única diferença era a escala. Onde seu Joaquim perdera dezenas de milhares, ele perderia milhões. O golpe era o mesmo, apenas o tamanho da isca havia mudado. A humilhação era como um ácido corroendo seu orgulho. Ser salvo por uma criança era uma coisa. Perceber que estava cometendo exatamente o mesmo erro de um homem que ele consideraria ingênuo era outra, muito mais profunda. Seu telefone tocou novamente. Desta vez, o nome Petrov piscou na tela. O som estridente parecia zombar dele. Instintivamente, ele olhou para Lara. A menina assentiu sutilmente, como se lhe desse permissão para enfrentar a verdade. Com o dedo trêmulo, ele atendeu, colocando no viva voz para que Helena e Lara pudessem ouvir. Arthur, meu amigo, estava preocupado. A ligação caiu. Algum problema? A voz de Petrov era exatamente como Lara descrevera. Mel com cacos de vidro. Falsamente calorosa, perigosamente suave. Arthur respirou fundo, tentando manter a voz firme. Tivemos um pequeno problema técnico, Petrov. Nada sério. Ele precisava de tempo para pensar, para entender a extensão da armadilha. Sobre a transferência de amanhã... Sim, tudo pronto do nosso lado. Meus banqueiros estão apenas aguardando a sua confirmação. Assim que seus fundos iniciais de garantia estiverem em nossa conta, liberaremos o investimento total. Um procedimento padrão, como sabe. O jargão era perfeito, tranquilizador. Mas agora, para Arthur, cada palavra soava como o clique de uma fechadura se trancando. Ele sabia o que tinha que fazer, precisava ganhar tempo, precisava investigar e precisava proteger a menina que acabara de colocar um alvo em suas próprias costas. Um pensamento terrível o assaltou. Se Petrov era quem Lara dizia ser, ele não era apenas um golpista, era um predador. E predadores não gostam quando sua presa escapa, muito menos quando são expostos por uma testemunha inesperada. A ligação não era mais sobre dinheiro, era sobre sobrevivência. Preciso de mais 24 horas, Petrov, disse Arthur, a voz soando surpreendentemente calma, uma fachada de controle que ele não sentia. Meu conselho está exigindo uma revisão final de última hora. Burocracia. Você sabe como é. Ele odiava mentir, considerava uma fraqueza, mas agora era sua única arma. Do outro lado da linha, um silêncio pesado se instalou. Por um instante, Arthur pensou que a conexão havia caído novamente. Mas então, a voz de Petrov voltou. O mel em seu tom um pouco mais fino, revelando o vidro por baixo. 24 horas? Arthur, achei que tivéssemos um acordo. A oportunidade é sensível ao tempo. Meus outros parceiros estão impacientes. A palavra parceiros pairou no ar, carregada de uma ameaça sutil. Não era mais uma negociação entre dois homens. Era um aviso. É inegociável, Petrov. Amanhã, no final do dia, terá sua resposta. Arthur insistiu, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Ele desligou antes que o outro pudesse protestar.
o coração martelando contra as costelas. O blefe funcionara, por enquanto. Ele se virou para Helena e Lara. A cor havia voltado ao rosto de Helena, mas o medo em seus olhos fora substituído por uma nova ansiedade, mais profunda. Ela entendia agora que não se tratava apenas de seu emprego. Sua filha havia se intrometido nos assuntos de pessoas perigosas. Helena, escute com atenção, Arthur disse, o tom de comando retornando à sua voz, mas agora direcionado para a proteção, não para a repreensão. A partir de agora, vocês duas não sairão do meu lado. Você e Lara ficarão aqui no prédio. Tenho um apartamento de hóspedes totalmente equipado. Ninguém saberá que estão aqui. É o lugar mais seguro por enquanto. Helena abriu a boca para protestar, para dizer que não queria incomodar, que poderiam se cuidar sozinhas. Mas o olhar no rosto de Arthur a silenciou. Não era um pedido, era uma necessidade. O mundo deles havia se tornado perigoso em questão de minutos. E aquele escritório, antes um simples local de trabalho, era agora o único refúgio. Enquanto Helena, atordoada, levava Lara para conhecer o luxuoso apartamento alguns andares abaixo, Arthur começou a agir. A primeira ligação foi para seu chefe de segurança, um ex-policial chamado Marcos, um homem cuja lealdade e discrição eram absolutas. Em minutos, Marcos estava em seu escritório, a expressão impassível, enquanto Arthur relatava a história bizarra, omitindo a fonte da informação por enquanto. Quero que investigue esse Petrov. Nome completo, histórico, parceiros, tudo. Use todos os recursos que tiver. E quero que descubra tudo sobre um golpe aplicado em um homem chamado Joaquim, dono de um ferro velho em... Ele parou, olhando para a porta. Vou conseguir o endereço. Em seguida, ligou para seu advogado e para seu gerente de banco, cancelando a transferência e instruindo-os a congelar qualquer transação relacionada ao acordo até segunda ordem. Cada ligação era um passo para longe do precipício. A noite caiu sobre a cidade, mas as luzes do escritório de Arthur permaneceram acesas. Ele e Marcos trabalharam em silêncio, o som ocasional de teclas e telefonemas quebrando a tensão. As primeiras informações começaram a chegar, e eram alarmantes. O nome Petrov era um fantasma. Não havia registros oficiais, nem presença online, nada. A empresa que ele representava era uma fachada, uma casca vazia registrada em um paraíso fiscal. Era um esquema profissional, projetado para ser a prova de rastreamento. A frustração de Arthur crescia. Ele tinha o instinto, o aviso, mas nenhuma prova concreta. Como poderia lutar contra uma sombra? No meio da noite, exausto, ele foi verificar Helena e Lara. Encontrou-as na cozinha do apartamento. Lara desenhava em um caderno que encontrara, enquanto Helena preparava um chá, o rosto ainda tenso. Desculpe por tudo isso, senhor. Ela sussurrou. Não, Helena. Eu é que peço desculpas, ele respondeu, e a sinceridade em sua voz a surpreendeu. Sua filha, ela me salvou. Ele olhou para o desenho de Lara. Eram figuras de palito, uma menina pequena, uma mulher e um homem alto, de mãos dadas em frente a um grande prédio. E à distância, uma figura sombria os observava. O desenho era infantil, mas a mensagem era clara. O perigo não havia desaparecido. Estava apenas observando, esperando. Foi então que o celular de Helena tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu, hesitante. Uma voz masculina, distorcida e baixa, falou do outro lado. Helena, sabemos onde você trabalha e sabemos sobre sua filha. Crianças curiosas às vezes se machucam. Seria uma pena se algo acontecesse com ela no caminho da escola. Não seria? Fique quieta. Finja que nada aconteceu. E tudo ficará bem. A ligação terminou. Helena deixou o telefone cair. O rosto uma máscara de terror puro. A ameaça não era mais sutil ou corporativa. Era pessoal, direta e brutal.
Eles sabiam quem elas eram e sabiam exatamente como feri-las. O baque surdo do celular de Helena ao cair no chão de mármore ecoou no silêncio do apartamento. Um som frágil que marcou o início de um novo tipo de medo. O terror que se estampou no rosto dela era primitivo, a angústia de uma mãe que acabara de ouvir seu pior pesadelo verbalizado. As palavras do interlocutor anônimo pairavam no ar, venenosas e pegajosas. Crianças curiosas às vezes se machucam. Arthur agiu por instinto, pegando o telefone do chão e olhando a tela, mas o número já havia desaparecido, substituído pela palavra privado. A ameaça fora projetada para ser um fantasma, impossível de rastrear, mas seu impacto era terrivelmente real. Lara, que até então estava absorta em seu desenho, levantou a cabeça. Seus olhos grandes e escuros se fixaram no rosto pálido da mãe, e ela entendeu, com a intuição aguçada de quem viveu sempre em alerta, que o monstro que ela desenhara havia acabado de rosnar do outro lado da linha. "Eles não vão tocar em vocês", Arthur disse, a voz soando mais como um juramento do que como uma garantia. A raiva que sentia era fria e cortante. Uma coisa era tentarem enganá-lo, roubar seu dinheiro, atacar seu negócio. Aquilo era o jogo. Por mais sujo que fosse, mas ameaçar uma criança, usar o amor de uma mãe como arma, isso cruzava uma linha fundamental. Aquilo transformava um problema de negócios em uma guerra pessoal. Ele conduziu Helena, que tremia incontrolavelmente, até um sofá. Lara, sem dizer uma palavra, subiu ao lado da mãe e a abraçou, um pequeno corpo oferecendo um consolo imenso. O gesto de coragem silenciosa da menina só serviu para solidificar a determinação de Arthur. Ele não estava mais apenas se defendendo, ele estava protegendo-os. Ele chamou Marcos, seu chefe de segurança, de volta ao apartamento. Relatou a ameaça palavra por palavra. O rosto normalmente impassível de Marcos se contraiu em uma linha dura. "Eles estão testando. Querem ver se a ameaça é suficiente para garantir o silêncio", disse Marcos. "Isso significa duas coisas. Primeiro, eles estão perto, observando. Segundo, e a menina realmente ouviu algo que os incrimina seriamente." Arthur olhou para Lara, que agora afagava os cabelos da mãe. Uma criança que se tornara a testemunha-chave em uma conspiração criminosa. A ironia era cruel. "Precisamos tirá-las da cidade", sugeriu Marcos. "Um lugar seguro, longe daqui, até a poeira baixar." Arthur considerou a ideia por um momento. Era a escolha lógica, a mais segura. Mas algo o deteve. Enviar Helena e Lara para longe seria como admitir a derrota, como se render à intimidação. Isso, o mais importante, deixaria Lara, a única que podia identificar a voz de Petrov e que conhecia o elo com o golpe do sucata, fora de alcance. Não, ele decidiu, surpreendendo a si mesmo e a Marcos. Eles esperam que a gente fuja, esperam que a gente se esconda. É isso que pessoas assustadas fazem, mas nós não vamos nos esconder. Vamos ficar aqui, onde eu posso protegê-las. E vamos lutar. Era uma decisão arriscada, movida tanto pela lógica estratégica, quanto por um recém-descoberto senso de responsabilidade por aquelas duas almas que o destino colocara sob seu teto. A primeira semana se arrastou em um estado de cerco autoimposto. O apartamento de hóspedes tornou-se uma fortaleza dourada. Marcos reforçou a segurança no prédio, monitorando todas as entradas e saídas. Helena e Lara não saíam para nada. Arthur providenciou roupas, comida, livros e brinquedos, tentando criar uma aparência de normalidade em uma situação que era tudo menos normal. Durante o dia, ele e Marcos continuavam a cavar, buscando qualquer pista sobre Petrov e sua rede. Cada beco sem saída aumentava a frustração. O golpe do sucata, seu Joaquim, parecia ser a única conexão tangível, mas o pobre homem estava aterrorizado demais para falar, temendo represálias contra sua própria família.
A rede criminosa era como uma teia de aranha, invisível até que fosse tarde demais. No final da semana, a segunda pequena reviravolta aconteceu. Marcos, usando um contato obscuro no sistema bancário, conseguiu rastrear a conta para a qual o dinheiro de Arthur seria transferido. Não levou a Petrov, mas a uma série de empresas de fachada, que, por sua vez, levaram a algo ainda mais chocante. A conta estava ligada a um advogado de renome na cidade, um homem que Arthur conhecia socialmente, alguém que ele jamais suspeitaria. O homem que, coincidentemente, havia recomendado Petrov a ele em um evento de caridade meses atrás. A percepção atingiu Arthur como água gelada. O inimigo não estava apenas do lado de fora. Ele tinha um cúmplice do lado de dentro. Alguém que conhecia suas vulnerabilidades, sua situação financeira precária e seu desespero. Ele não havia sido escolhido ao acaso. Ele havia sido caçado. E a caçada começara muito antes do que ele imaginava. A revelação de que seu próprio advogado, Dr. Alencar, era o traidor, o arquiteto de sua ruína, foi um golpe mais profundo do que qualquer perda financeira. Arthur sentia-se como se o chão sob seus pés tivesse se transformado em areia movediça. A confiança, para ele, era uma moeda tão valiosa quanto o dinheiro. E a sua fora falsificada da maneira mais vil. Ele passou a noite em claro, repassando cada conversa, cada aperto de mão, cada sorriso compartilhado com Alencar nos últimos meses, agora vendo tudo sob uma nova luz sinistra. O homem não o havia apenas indicado a um golpista. Ele o havia entregado, servido em uma bandeja de prata, sabendo exatamente onde e como pressionar para quebrar sua resistência. O desespero financeiro de sua empresa não era um segredo, mas Alencar conhecia os detalhes íntimos, a extensão real do problema. Ele usara essa informação privilegiada para tecer a rede perfeita. A atmosfera no apartamento de hóspedes mudou. A tensão inicial, movida pela adrenalina da fuga e da descoberta, deu lugar a um silêncio pesado, o tipo de silêncio que acompanha uma longa espera. Helena tentava manter uma rotina, limpando um apartamento que já era impecável, preparando refeições que mal eram tocadas. Lara, por sua vez, parecia ser a âncora de sanidade do pequeno grupo. Ela não questionava, não reclamava do confinamento. Passava horas desenhando ou lendo os livros que Arthur havia providenciado. Sua presença calma, um contraponto gritante ao turbilhão de emoções dos adultos ao seu redor. Às vezes, Arthur a observava e se perguntava como uma criança podia carregar tanto peso com tanta graça. Ele percebia agora que a resiliência dela não era infantil, era a armadura de uma sobrevivente. Foi em uma tarde chuvosa de quinta-feira que o curso da história mudou de forma irreversível. Arthur estava em seu escritório, revisando os relatórios de Marcos sobre Alencar, uma vida de luxo inexplicável, viagens frequentes para os mesmos paraísos fiscais da empresa de Petrov, quando seu intercomunicador tocou. Era sua recepcionista, a voz trêmula de pânico. "Senhor Arthur, tem gente aqui. Eles dizem que são da fiscalização financeira. Tem um mandado. Estão revirando tudo." Arthur sentiu o sangue gelar. Ele correu para a pequena sala de segurança adjacente, onde Marcos já monitorava as câmeras. A cena em seu andar executivo era de caos controlado. Homens e mulheres de ternos escuros, movendo-se com uma eficiência fria, examinavam arquivos, computadores, documentos. Uma invasão. Como? Ninguém sabia que estávamos investigando. Arthur murmurou, mais para si mesmo do que para Marcos. A resposta veio minutos depois, através de um dos contatos de Marcos na polícia. "Não é uma investigação sobre Petrov ou Alencar, Arthur", disse Marcos, o rosto sombrio. "É uma investigação sobre você. Houve uma denúncia anônima.
Uma denúncia detalhada, com números de contas e datas de transações, alegando que sua empresa está envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. Arthur olhou para a tela, atordoado. A genialidade cruel do plano se revelou em toda a sua magnitude. Eles não estavam fugindo. Eles não estavam se escondendo. Eles haviam contra-atacado. Usaram a estrutura do próprio golpe, as contas no exterior, as transferências complexas, para pintá-lo como o cérebro da operação. Sua recusa em fazer a transferência final seria apresentada como uma tentativa de trair seus próprios cúmplices. Ele não era mais a vítima. Aos olhos da lei, ele era o vilão. Um alarme soou no painel de segurança. Um bip agudo que indicava movimento no corredor do andar residencial privado. Nos monitores, Arthur viu 2 dos agentes da fiscalização, acompanhados por seguranças do prédio, caminhando decididamente em direção ao apartamento de hóspedes. Eles sabiam, de alguma forma, eles sabiam que ele não estava em seu escritório, que ele estava ali. O refúgio havia se tornado uma armadilha. Ele olhou para Marcos, o desespero estampado em seu rosto. Estava encurralado. Dentro daquele apartamento estavam Helena e Lara, as testemunhas que poderiam provar sua inocência, mas cuja presença ali, escondidas, só serviria para incriminá-lo ainda mais, fazendo-o parecer culpado de coagir ou esconder testemunhas. Batidas fortes e autoritárias soaram na porta. "Abra a porta, fiscalização financeira." A voz do outro lado era firme, oficial. Arthur olhou pela sala, para a porta que o separava da destruição de sua reputação e, possivelmente, de sua liberdade. Ele estava preso com as 2 pessoas que tentava proteger, e a presença delas era agora a prova mais contundente contra ele. O som das batidas na porta era como o martelo de um juiz declarando uma sentença. Cada pancada ressoava no peito de Arthur, um eco de seu próprio coração descompassado. Helena soltou um gemido baixo, um som de puro medo, e instintivamente puxou Lara para trás de si, como se seu corpo magro pudesse servir de barreira contra o mundo. O pânico ameaçou paralisar Arthur, mas o olhar de Marcos, focado e frio como aço, o trouxe de volta à realidade. "Eles não têm um mandado para este apartamento específico, apenas para as áreas comerciais da empresa", sussurrou Marcos, a voz um zumbido de urgência. "Mas se não abrirmos, eles conseguirão em menos de 1 hora e arrombarão a porta. E a recusa em cooperar será o primeiro prego no seu caixão." A lógica era impecável e aterrorizante. Estavam em uma armadilha sem saída visível. Arthur olhou para Lara. A menina não chorava. Seus olhos grandes e sérios moviam-se da porta para o rosto dele e depois para o de sua mãe. Havia uma compreensão ali, uma aceitação do perigo que era ao mesmo tempo desoladora e inspiradora. Foi a visão daquela pequena figura enfrentando o colapso do mundo deles com uma coragem silenciosa que acendeu uma fagulha de desafio em Arthur. Ele não seria pego ali. Não daquele jeito. "Deve haver outra saída", ele disse a Marcos. A voz um sussurro áspero. Marcos assentiu, já se movendo em direção à área de serviço do apartamento. "O duto de lixo é muito pequeno, mas há uma porta de acesso para a manutenção dos elevadores no final do corredor de serviço. É uma aposta. Se houver alguém trabalhando lá, estamos perdidos." Não havia tempo para pesar as opções. As batidas na porta se tornaram mais insistentes, acompanhadas agora pela voz firme que se identificava novamente. Helena olhou para Marcos, depois para Arthur, o terror em seus olhos lutando contra a necessidade de confiar. "Venham", disse Arthur, estendendo a mão para ela. Ele pegou a mão pequena de Lara com a outra. O contato era quente e real, uma âncora em meio ao caos. Ele a guiou, e Helena o seguiu, movendo-se como autômatos através do luxo que agora parecia uma zombaria.
Marcos abriu silenciosamente a porta de serviço, revelando um corredor estreito, mal iluminado e com cheiro de poeira e óleo. Era o esqueleto do edifício, um mundo que Arthur nunca soubera que existia. O contraste com seus corredores de mármore e carpete era gritante. Era ali, na penumbra, que sua salvação ou sua captura seria decidida. Eles se moveram em fila indiana, os sons do corredor principal abafados, mas ainda audíveis. Cada rangido do piso sob seus pés soava como um trovão. Arthur mantinha Lara perto de si, sentindo a confiança implícita em sua mão pequena que segurava a sua com firmeza. Ele nunca em sua vida se sentira tão responsável por outras pessoas. Não era a responsabilidade distante de um chefe por seus funcionários, mas a responsabilidade visceral de um guardião. Naquele corredor escuro, ele não era um milionário. Era apenas um homem tentando proteger uma família. Marcos parou diante de uma porta de metal sem identificação. Ele encostou o ouvido nela, escutando por um longo momento, antes de girar a maçaneta com uma lentidão agonizante. A porta se abriu com um gemido baixo, revelando não o poço do elevador, mas uma escada de serviço em espiral mergulhada na escuridão. Era uma rota de fuga. Eles desceram vários lances em silêncio absoluto, emergindo em um andar de escritórios vazio, ainda em reforma. Estavam seguros, por enquanto. O som das sirenes distantes lá fora era um lembrete de que o mundo não parara para o drama deles. Exaustos, eles se sentaram no chão empoeirado de um escritório inacabado. Foi então que o celular de Marcos vibrou. Ele atendeu, ouviu por um momento e seu rosto se fechou. Ele olhou para Arthur e a notícia veio como um soco final. Era meu contato no conselho. Com a investigação em andamento, eles convocaram uma reunião de emergência. Você foi suspenso de suas funções como CEO com efeito imediato. Arthur sentiu o ar sair de seus pulmões. Mas Marcos não havia terminado. Ele se virou para Helena. A compaixão em seu olhar, tornando as próximas palavras ainda mais cruéis. E Helena, por violação dos protocolos de segurança corporativa, eles rescindiram seu contrato de trabalho. As palavras de Marcos caíram no silêncio empoeirado do escritório inacabado com a finalidade de pedras de túmulo. Suspenso. Despedida. Para Arthur, a perda do título de CEO foi um golpe fantasma. Seu império já parecia distante, uma vida que pertencera a outra pessoa. Mas para Helena, a notícia foi uma faca que lhe cortou as pernas. Um som gutural, um soluço de desespero absoluto escapou de seus lábios e ela desabou, as mãos cobrindo o rosto como se para se esconder do mundo que desmoronava ao seu redor. Aquele emprego não era apenas um salário, era a dignidade, a segurança precária, a promessa de um futuro melhor para Lara. A única barreira frágil que a separava da violência e da incerteza do bairro que haviam deixado para trás. Agora, essa barreira fora pulverizada por uma burocracia cruel e sem rosto, uma arma manejada por inimigos que elas nem conheciam. Arthur ajoelhou-se ao lado dela, o tecido caro de sua calça se sujando com o pó da construção, um detalhe trivial que sublinhava a queda de seu pedestal. Ele não ofereceu palavras vazias de consolo. Em vez disso, uma raiva gélida e cristalina se formou em seu peito. Ele compreendeu a tática com uma clareza nauseante. Não foi um procedimento padrão, foi um ataque cirúrgico. Ao demitir Helena, eles não estavam apenas cortando sua renda, estavam a expulsando do único lugar seguro que lhe restava. Estavam forçando-a a voltar para o seu bairro, para o território deles, onde ela e Lara seriam alvos fáceis, vulneráveis à intimidação e ao medo que floresciam naquelas ruas. Eles a estavam isolando, tirando-a de debaixo de seu escudo protetor. A injustiça daquele ato, a covardia de usar uma mulher inocente e sua filha como peões em seu jogo sujo, solidificou algo dentro de Arthur.
A batalha pelo seu negócio estava perdida, por enquanto. Mas a guerra pela segurança daquela família estava apenas começando. Não podemos ficar aqui, disse Marcos, sua voz baixa e prática, cortando a dor do momento. Vão vasculhar o prédio todo. E seus ativos, Arthur, contas, cartões, espere que sejam congelados em breve como parte do processo. Estamos ficando sem tempo e sem recursos. A realidade era brutal. O milionário estava, para todos os efeitos, se tornando um fugitivo sem dinheiro. Nós vamos para casa, disse Helena, a voz abafada pelas mãos, mas cheia de uma resolução nascida do desespero. É o único lugar que temos. De jeito nenhum. Arthur respondeu instantaneamente. É exatamente para onde eles querem que vocês vão. É uma armadilha. E que outra escolha nós temos? Ela retrucou, levantando o rosto manchado de lágrimas, os olhos brilhando com uma mistura de pânico e orgulho ferido. Não posso aceitar mais nada do Senhor. Já nos custou tudo. A acusação, embora nascida da dor, atingiu Arthur como um soco. Ele era a causa de tudo aquilo. Sua ingenuidade, sua arrogância os havia arrastado para o seu pesadelo. Ele olhou para Lara, que observava a troca com uma quietude que partia o coração. Ela não tomava partido, apenas assistia, seus olhos parecendo dizer que já esperava por aquilo, que o mundo era um lugar onde a segurança era sempre temporária. Naquele instante, Arthur tomou uma decisão que redefiniria o resto de sua vida. Ele não era mais o chefe, o benfeitor distante. Ele era parte daquilo, ele era o responsável. Então eu vou com vocês, ele disse, a voz firme, inabalável. Helena e Marcos o encararam, chocados. Arthur, isso é loucura, disse Marcos. Você será um alvo fácil lá. Eu já sou um alvo fácil em qualquer lugar, Arthur rebateu. Pelo menos lá eu posso estar com elas. Eu não vou deixá-las sozinhas, não depois do que eu fiz. Usando a rede de serviço e a engenhosidade de Marcos, eles conseguiram sair do prédio sem serem detectados, trocando a prisão de luxo por um carro discreto que Marcos havia providenciado. A viagem foi um borrão silencioso. O cenário mudando gradualmente dos arranha-céus de vidro para os prédios baixos e pichados, das ruas largas e arborizadas para os becos estreitos e mal iluminados. O ar parecia mais pesado, carregado com as histórias não contadas de luta e sobrevivência. Eles pararam em frente a uma casa pequena e simples, espremida entre outras duas. Era limpa e cuidada, com um vaso de flores na janela, um pequeno oásis de ordem em meio ao caos urbano. Mas quando saíram do carro, a quietude da rua pareceu ameaçadora. O sol estava se pondo, lançando sombras longas e distorcidas. Foi então que Lara, cuja mãozinha havia encontrado a de Arthur novamente, parou de repente. Ela apertou os dedos dele com força, o corpo enrijecido. Olha, ela sussurrou, a voz mal audível. Ela apontou com o queixo para o final da rua. Parado sob a luz fraca de um poste, estava um sedã escuro, idêntico ao que ela vira no estacionamento do escritório no dia em que ouvira a conversa de Petrov. As janelas eram escuras, impenetráveis, mas eles sentiam os olhos invisíveis sobre eles, uma presença predatória que os havia seguido até o seu último refúgio. O sedã escuro no final da rua era mais do que um carro, era uma declaração, uma mancha de tinta preta na aquarela pálida do crepúsculo. Um predador pacientemente esperando na borda do rebanho, um arrepio gélido, completamente diferente do medo financeiro que conhecia, subiu pela espinha de Arthur. Aquele era um medo primordial, o medo da caça. Por um instante, o mundo pareceu desacelerar, o zumbido distante do trânsito se tornando um murmúrio. O único som claro sendo a respiração assustada de Helena ao seu lado. Foi Marcos quem quebrou o feitiço. Para dentro. Agora, ele ordenou em um sussurro baixo e firme.
movendo-se para se colocar entre eles e o carro. Um escudo humano instintivo. Ele empurrou Arthur e Helena gentilmente em direção à porta da pequena casa. Helena, com as mãos trêmulas, conseguiu encontrar a chave na bolsa e abrir a fechadura. Eles entraram na casa e fecharam a porta atrás de si. O clique do trinco soando ridiculamente inadequado contra a ameaça que sentiam lá fora. O interior da casa de Helena era o oposto do mundo de Arthur. Era pequeno, mas impecavelmente limpo e arrumado. O cheiro de feijão cozinhando e de produtos de limpeza pairava no ar. Um aroma de normalidade e de lar que contrastava violentamente com a situação em que se encontravam. Na pequena sala, uma estante continha mais livros do que Arthur esperaria. E as paredes eram adornadas com desenhos coloridos de Lara. Era um santuário construído com amor e pouco dinheiro. E agora, ele o havia profanado com o perigo que trouxera consigo. A culpa o atingiu com força renovada. Ele, o homem que vivia em uma cobertura que poderia engolir aquela casa inteira várias vezes, estava agora buscando refúgio dentro de suas paredes frágeis. "Apague as luzes", disse Marcos, indo em direção à janela da sala e espiando por uma fresta na cortina. Eles continuam lá, parados, apenas observando. Helena obedeceu, e a sala mergulhou na penumbra, iluminada apenas pela luz alaranjada da rua que se filtrava pelas frestas. Lara, que não havia dito uma palavra, foi até a cozinha, subiu em um banquinho e pegou um copo no armário. Ela o encheu com água do filtro de barro e o levou até Arthur. "O senhor deve estar com sede", ela disse, a voz suave. O gesto simples, um ato de hospitalidade em meio ao terror, quebrou algo dentro dele. Ele aceitou o copo, seus dedos grandes envolvendo o vidro pequeno. Naquele momento, ele não era o chefe, o milionário, o homem no comando. Ele era um convidado assustado na casa de uma menina que, de alguma forma, parecia mais forte do que ele. Ele se sentou no sofá modesto, a mola rangendo sob seu peso. O abismo entre o seu mundo e o delas nunca pareceu tão vasto e tão insignificante ao mesmo tempo. Todo o seu dinheiro, todo o seu poder eram inúteis ali. Na verdade, eram a causa de todo o perigo. A verdadeira riqueza, ele começou a perceber, era a paz que existia naquela casa antes de sua chegada. "Precisamos de um plano", disse Marcos, afastando-se da janela. "Não podemos ficar aqui. Eles sabem onde estamos. É apenas uma questão de tempo até que tentem algo mais direto." Mas antes que pudessem discutir qualquer opção, o som de um motor ligando lentamente quebrou o silêncio da rua. Marcos voltou correndo para a janela. "Eles estão se movendo, vindo para cá." Os três adultos prenderam a respiração. O carro passou devagar em frente à casa, as janelas escuras como olhos de tubarão. A lentidão era deliberada, uma demonstração de poder, uma forma de dizer, "Nós estamos no controle." O carro continuou e virou na esquina, desaparecendo. Por um momento, eles respiraram aliviados. Talvez fosse apenas intimidação. Talvez tivessem ido embora. Helena acendeu uma pequena lâmpada de abajur, trazendo um pouco de calor de volta à sala. Foi quando Lara soltou um pequeno grito. Não era um grito de medo, mas de surpresa e confusão. Ela estava parada no limiar de seu quarto, olhando para dentro. "O que foi, filha?" Helena perguntou, correndo até ela. Arthur e Marcos a seguiram. Lara apontou para sua cama. Lá, sentado contra o travesseiro, estava seu urso de pelúcia, um brinquedo velho e amado, com um olho de botão faltando. Mas havia algo errado. Amarrado em seu pescoço, estava um pequeno laço de fita vermelha que não estava lá antes. Um laço idêntico ao que Lara usava no cabelo naquela manhã. A mensagem era inequívoca e aterrorizante. O perigo não estava apenas lá fora. Ele já havia entrado na casa. A visão do laço vermelho no pescoço do urso de pelúcia foi como um soco de ar frio nos pulmões. O oxigênio pareceu desaparecer do pequeno quarto, substituído por uma sensação sufocante de violação.
Não era uma ameaça verbalizada, era algo muito pior. Era a prova silenciosa e arrepiante de que, enquanto estavam presos em sua fortaleza de luxo, os monstros já haviam encontrado a chave de seu refúgio mais sagrado. Eles haviam entrado naquele quarto, tocado nos pertences de Lara, deixado sua marca no objeto de maior afeto da menina. A implicação era clara. Nenhuma fechadura, nenhuma porta, nenhuma distância poderia mantê-los seguros. Marcos foi o primeiro a reagir, seu treinamento assumindo o controle. Ele entrou no quarto, movendo-se com uma precisão cautelosa, seus olhos varrendo cada canto em busca de sinais de invasão. A janela estava trancada por dentro, a porta da frente também. Não havia sinais de arrombamento. A constatação só tornou a situação mais apavorante. Quem quer que tivesse entrado, o fizera com uma habilidade fantasmagórica, sem deixar rastros como fumaça. Helena correu e arrancou o laço do urso, jogando-o no chão como se queimasse. Ela abraçou Lara com uma força desesperada, enterrando o rosto nos cabelos da filha, os ombros tremendo em soluços silenciosos. O santuário havia sido profanado, e com ele, a última fagulha de esperança de que poderiam simplesmente esperar a tempestade passar. Arthur sentiu uma onda de fúria impotente. Ele estava encurralado, despojado de suas armas habituais, dinheiro, influência, poder. Ali, naquele pequeno quarto, diante do terror de uma mãe e da quietude assustada de uma criança, ele era apenas um homem. E um homem que havia falhado em sua promessa de protegê-las. A culpa era um peso físico, curvando seus ombros. Foi Lara quem, mais uma vez, demonstrou uma resiliência extraordinária. Ela se desvencilhou gentilmente do abraço da mãe e caminhou até onde o laço vermelho jazia no chão. Ela o pegou, olhou para ele por um momento e depois se virou para Arthur. Eles querem que a gente tenha medo, disse ela, a voz pequena, mas firme. É assim que eles ganham, fazendo as pessoas terem tanto medo que elas desistem. A sabedoria em suas palavras, forjada na dura realidade de sua vida, era uma lâmina afiada que cortava o pânico. Ela não estava apenas afirmando um fato, estava dando a eles uma estratégia. Não podiam ceder ao medo. Arthur olhou para a menina, para o laço vermelho em sua mão, e a centelha de desafio que sentira antes se tornou uma chama. Eles estavam certos. O medo era a arma principal deles. Mas e se pudessem virar essa arma contra eles? Marcos, disse Arthur, a mente começando a funcionar novamente. Não como um CEO, mas como um estrategista encurralado. Eles acham que nos empurraram para este canto. Eles esperam que a gente se esconda, que fiquemos paralisados. Mas eles cometeram um erro. Marcos o encarou, curioso. Qual? Eles nos subestimaram. Eles subestimaram a todos nós. Ele se ajoelhou na frente de Lara. Lara, você disse que ouviu aquele homem, o Petrov, mencionar o nome de outro homem quando estava com ele. Você lembra qual era? A menina franziu a testa, concentrando-se. A memória dela era a única arma que eles tinham. Ele o chamou de Cícero. Ela disse finalmente. Ele disse que Cícero era o artista que preparava o terreno. O nome Cícero acendeu uma luz na mente de Marcos. Cícero. Há um conhecido falsificador e coletor de informações no submundo que usa esse apelido. Um homem esquivo, que vende perfis detalhados de alvos para grandes sindicatos criminosos. Ninguém nunca conseguiu provar nada contra ele. Então é ele, disse Arthur. Ele é o caçador. Ele estudou minha vida, encontrou minhas fraquezas. Alencar era apenas o contato, o dedo duro. Petrov era o ator, mas Cícero é o cérebro por trás da caçada. De repente, o inimigo sem rosto começou a ganhar forma. Eles não estavam mais lutando contra as sombras. E se Cícero era o cérebro, ele também era o elo que poderia conectar tudo. O golpe de seu Joaquim, a traição de Alencar, a farsa de Petrov. Eles precisavam encontrá-lo.
A ideia era insana. 2 homens e uma criança, sem recursos, caçando um dos operadores mais discretos do crime organizado. Mas era a única chance que tinham. Eles não podiam ir à polícia. As evidências fabricadas contra Arthur tornavam isso impossível. Tinham que encontrar suas próprias provas, criar sua própria justiça. A noite avançou e o plano começou a se formar. Um plano desesperado, cheio de riscos, que dependia da inteligência de Marcos, da coragem recém-descoberta de Arthur e, mais crucialmente, da memória e da percepção aguçada de uma menina de 8 anos. Eles não iriam mais fugir. Eles iriam virar a mesa. A caça iria se tornar o caçador. No meio da noite, enquanto Helena cochilava exausta no sofá, Arthur viu Lara sentada à pequena mesa da cozinha, um lápis na mão, desenhando sob a luz fraca. Ele se aproximou. Ela não estava desenhando flores ou casas. Com uma precisão assustadora, ela estava desenhando um rosto que vira apenas de relance, pela fresta de uma porta, por alguns segundos. O rosto do homem que falava com Petrov, o rosto de Cícero. O plano era uma loucura nascida do desespero, uma aposta de tudo ou nada em um tabuleiro onde eles não controlavam nenhuma das peças. Usando o desenho de Lara e a rede de informantes de Marcos, eles descobriram um dos locais de encontro de Cícero, um complexo de armazéns abandonados perto do rio, um lugar cinzento e esquecido pela cidade. A isca seria Arthur. Ele ligaria para o Dr. Alencar, seu ex-advogado e traidor, fingindo estar quebrado e aterrorizado, disposto a entregar a menina e a mãe em troca de sua própria segurança e uma pequena parte do dinheiro. Era uma mentira que lhe revirava o estômago, mas a única que Cícero, com sua visão de mundo cínica e predatória, acreditaria. A esperança era que o próprio cérebro da operação viesse para supervisionar a captura de sua única testemunha ocular. Ao amanhecer, o ar frio e úmido do rio envolvia Arthur, enquanto ele esperava ao lado de seu carro. No centro de um pátio de concreto rachado, ele nunca se sentira tão fora de seu elemento. O terno caro, uma fantasia ridícula naquele cenário de ferrugem e decadência. Marcos estava escondido em um dos armazéns, com uma câmera de longo alcance, enquanto Helena e Lara estavam em um carro a várias quadras de distância esperando o sinal. Um minúsculo fone de ouvido era a única conexão de Arthur com a segurança. Ele está vindo! A voz de Marcos soou em seu ouvido. Sozinho. O coração de Arthur martelou contra suas costelas. O sedã escuro, o mesmo da rua de Helena, entrou no pátio e parou a uma distância calculada. A porta se abriu e um homem saiu. Era ele. O rosto do desenho de Lara, perfeitamente recriado pela memória da menina, agora em carne e osso, elegante de uma forma predatória. Cícero se aproximou, um sorriso de desprezo nos lábios. Arthur, devo admitir, estou surpreso que tenha tido a coragem de me procurar, disse ele, a voz calma, mas vibrando com poder. Onde elas estão? Primeiro, o acordo, Arthur respondeu, tentando manter a voz firme. Garantias de que sairei disto livre. Cícero riu, um som seco e sem alegria. Você realmente achou que poderia virar o jogo? Que poderia negociar? Você não tem nada, Arthur. Sua empresa, sua reputação, tudo se foi. Eu construí sua ruína tijolo por tijolo. Você é o meu troféu. Ele deu mais um passo. O predador se aproximando de sua presa encurralada. Agora, diga-me onde estão a mulher e a criança. E talvez eu peça a meus amigos da prisão que não sejam tão duros com você. Foi então que o som de sirenes cortou o ar, crescendo rapidamente. O sorriso de Cícero se alargou. Ah, e aí vem a sua garantia, ele disse, deliciando-se com a confusão e o pânico que surgiam no rosto de Arthur. Eu mesmo liguei para a polícia.
Um encontro clandestino entre um fraudador fugitivo e seu cúmplice. Fica bem na narrativa que eu criei para você, não acha? A armadilha não era para Lara e Helena. A armadilha era para ele. Viaturas policiais bloquearam a saída do pátio e homens armados saíram, cercando os dois. Um detetive de rosto severo se aproximou. Arthur Monteiro, você está preso por fraude, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. Cícero levantou as mãos em um gesto de falsa rendição. Graças a Deus, detetive. Este homem me atraiu até aqui, tentando me chantagear. Tudo estava perdido. O plano deles havia sido revertido contra eles com uma perfeição diabólica. Marcos estava preso em seu posto de observação, impotente. Enquanto os policiais se moviam para algemar Arthur, o carro discreto onde Helena e Lara estavam entrou lentamente no pátio. Helena saiu, o rosto pálido de medo, mas determinada. O detetive se virou, irritado com a interrupção. Senhora, afaste-se. Esta é uma cena de crime. Ele está mentindo, disse Helena, a voz tremendo e apontando para Cícero. Esse homem ameaçou minha filha. O detetive a olhou com ceticismo e cansaço. Senhora, isso é uma investigação séria. Não temos tempo para fantasias. Nesse momento, Lara saiu do carro. Ela caminhou com uma calma que nenhum adulto ali possuía, parando ao lado da mãe. Ela olhou diretamente para o detetive, os olhos sem medo. Não é fantasia, disse ela, a voz clara e ressoante no pátio silencioso. Ela ergueu a mão e nela estava o celular de Marcos, que ele lhe entregara para o caso de uma emergência. Então o senhor vai querer ver a foto que eu tirei do rosto dele. As palavras de Lara pairaram no ar tenso, carregadas com um peso que desmentia sua idade. O detetive, cujo ceticismo era uma armadura forjada por anos de falsos testemunhos e becos sem saída, olhou para a menina. A irritação em seu rosto, dando lugar a uma pontada de curiosidade. Cícero soltou uma risada debochada. Uma foto? Detetive, vamos mesmo dar atenção a isso? É o truque desesperado de um homem acabado, usando uma criança. Ele gesticulou em direção a Arthur, pintando-o como um mestre de marionetes cruel. Mas o detetive não tirou os olhos de Lara. Havia algo em sua postura, uma ausência total de artifício, que o fez hesitar. Que foto, garotinha? Ele perguntou. O tom um pouco mais suave. Lara não respondeu com palavras. Com os dedos firmes, ela desbloqueou o celular e abriu a galeria. Ela o estendeu para o detetive. A imagem na tela não era do rosto de Cícero naquele pátio. Era uma foto tirada discretamente, através de uma fresta, de um ângulo baixo. A qualidade era imperfeita, granulada, mas inegável. Mostrava Cícero e Petrov sentados juntos em uma mesa na área externa de um café luxuoso, rindo, com documentos espalhados entre eles. Documentos que, com um zoom, revelavam o logotipo da empresa de Arthur. Era a prova que eles não tinham, a conexão visual entre o cérebro e o ator. A foto que Lara, com sua intuição de sobrevivente, havia tirado no dia em que os observara pela primeira vez no prédio, um instinto de registrar algo que parecia errado, perigoso. O sorriso de Cícero vacilou. Ele deu um passo em direção a Lara, o instinto predatório assumindo o controle. Isso não prova nada, é uma montagem. Mas Marcos, vendo a oportunidade, já havia saído de seu esconderijo, as mãos para o alto, segurando sua própria câmera. Eu tenho o vídeo dele admitindo tudo, detetive, ele disse, projetando a voz. Gravei cada palavra desde que ele saiu do carro, incluindo a parte em que ele se gaba de ter armado para o senhor Monteiro e de ter ligado para a polícia. A armadilha de Cícero, que parecia tão perfeita, havia se tornado sua própria jaula. O detetive olhou da foto no celular para o vídeo na câmera de Marcos e depois para o rosto de Cícero, onde o verniz de controle finalmente começara a rachar, revelando o pânico por baixo.
As peças do quebra-cabeça se encaixaram com um clique audível. A denúncia anônima, a investigação direcionada, o testemunho cético de uma criança, tudo começou a fazer sentido sob uma nova luz. Nas semanas que se seguiram, a rede de Cícero desmoronou como um castelo de cartas. A foto de Lara, combinada com a confissão gravada por Marcos, foi o fio que desfez toda a tecelagem. A investigação sobre Arthur foi suspensa e reorientada para a organização criminosa. Dr. Alencar, confrontado com a traição exposta, confessou em troca de uma sentença reduzida, detalhando anos de esquemas e golpes. Outras vítimas, encorajadas pela notícia, finalmente se apresentaram, incluindo um seu Joaquim agora corajoso. O nome Petrov foi ligado a uma identidade real e um mandado de prisão internacional foi emitido. Cícero, o intocável artista, viu-se enredado em uma teia de provas irrefutáveis. O homem que se orgulhava de nunca sujar as mãos estava agora algemado. Para Arthur, a vitória legal foi quase um anticlímax. Sua empresa, embora salva da falência, estava marcada pelo escândalo. Seu nome, limpo perante a lei, ainda carregava as cicatrizes da humilhação pública. Mas algo fundamental havia mudado dentro dele. O império que ele lutara tanto para construir já não parecia o prêmio final. Durante as longas horas de depoimentos e reuniões com advogados, ele se viu constantemente pensando não em planilhas e projeções de lucro, mas em Helena e Lara. Ele as havia instalado em um apartamento seguro, longe de tudo, garantindo que tivessem tudo o que precisavam. Mas a distância parecia errada. A ausência delas em sua vida criara um vazio que nenhuma vitória corporativa poderia preencher. Uma tarde, depois de uma reunião exaustiva com seu novo conselho de administração, ele dispensou seu motorista e dirigiu sozinho até o apartamento temporário delas. Ele bateu na porta, sentindo um nervosismo que não sentia há anos. Helena abriu, e seus olhos se encontraram em um silêncio carregado. "Eu vim para conversar", ele disse. A voz estranhamente tímida. Ela o deixou entrar. Lara estava sentada à mesa da cozinha, fazendo o dever de casa. Ela olhou para ele e sorriu. Um sorriso genuíno e caloroso que aqueceu o peito de Arthur. Ele se sentou em frente a elas. Não como um milionário, não como um chefe, mas como um homem que finalmente entendia o que importava. "Eu não posso voltar ao que era antes", ele começou, olhando para Helena. "Nada daquilo faz mais sentido. Mas eu também não posso imaginar um futuro sem vocês duas. Eu sei que não tenho o direito de pedir, depois de tudo o que eu as fiz passar. Mas eu gostaria de propor algo. Não um emprego, não caridade, uma parceria, uma família." A palavra família pairou na pequena cozinha, delicada e poderosa como uma borboleta. Helena olhou para Arthur, os olhos perscrutando seu rosto em busca de qualquer sinal de piedade ou obrigação. O que ela encontrou foi algo que nunca vira antes: vulnerabilidade. A máscara de controle inabalável havia desaparecido, substituída por uma sinceridade crua e uma esperança quase infantil. Lara, por sua vez, parou de escrever e olhou do rosto de sua mãe para o de Arthur, seus olhos sábios, absorvendo o peso daquele momento. Ela não sorriu, nem pareceu surpresa. Havia uma aceitação tranquila em sua expressão, como se ela estivesse simplesmente assistindo a uma peça do destino que ela já sabia que estava escrita. "Eu não sei o que isso significa, Sr. Arthur", Helena disse finalmente, a voz um sussurro. "Nós somos de mundos diferentes." "Eram", ele a corrigiu gentilmente. "Nossos mundos colidiram, Helena, e nesse choque eu descobri o que realmente tem valor. Não são os prédios, nem as contas bancárias. É a lealdade, é a coragem, é proteger aqueles que nos protegem. Eu passei a vida toda construindo um império de coisas, mas eu estava falido no que realmente importa. Vocês duas me mostraram isso."
Ele se virou para Lara. Você me salvou, Lara. Não apenas meu dinheiro ou minha liberdade. Você salvou a minha alma de uma arrogância que me cegava. E eu quero passar o resto da minha vida garantindo que você esteja segura, feliz e que tenha todas as oportunidades que o mundo pode oferecer. Não como uma dívida, mas porque eu já a amo como uma filha. As lágrimas que brotaram nos olhos de Helena desta vez não eram de medo ou desespero, mas de uma emoção tão avassaladora que ela não conseguia nomear. Era alívio, gratidão e o desabrochar de um sentimento que ela mantivera trancado em seu coração por medo. Ela olhou para a filha, que deu um pequeno e solene aceno de cabeça, uma bênção silenciosa. Naquele momento, as barreiras de classe, de história, de dor, se dissolveram. Eles eram apenas 3 pessoas que haviam passado por uma tempestade juntas e emergiram do outro lado, irrevogavelmente ligadas. 5 semanas depois daquela ligação interceptada, o escritório de cobertura de Arthur era um lugar transformado. As pesadas cortinas haviam sido substituídas por persianas leves que deixavam a luz do sol inundar o ambiente. Onde antes havia um bar de mogno escuro, agora havia uma estante colorida cheia de livros infantis e juvenis. E na imponente mesa de presidente, ao lado do computador de última geração, havia um porta-lápis em forma de dinossauro e um desenho emoldurado de 3 figuras de palito de mãos dadas em frente a um grande prédio. Arthur, que havia adotado legalmente Lara, descobriu que a paternidade lhe assentava melhor do que qualquer terno de grife. Ele reestruturou sua empresa, mas o fez com um novo propósito. A Fundação Monteiro de Proteção Empresarial tornou-se a divisão mais importante da companhia, dedicada a educar pequenos e médios empresários sobre golpes financeiros, usando seu próprio caso traumático, agora anonimizado, como estudo principal. Helena, que se recusou a parar de trabalhar, tornou-se a administradora da fundação. Sua empatia e sua experiência de vida, uma ponte inestimável para as pessoas que eles ajudavam. A cena final se desenrola em uma tarde de sexta-feira. Arthur está sentado à sua mesa, mas não está olhando para os números do mercado de ações. Ele está ajudando Lara com um problema de matemática, rindo de sua própria dificuldade em lembrar as regras de divisão. Helena entra com uma bandeja com café para ele e suco para Lara. O telefone da mesa, o mesmo aparelho que quase transmitiu sua ruína, toca. Arthur atende e sua voz é calma e confiante. Fundação Monteiro, em que posso ajudar? Ele ouve a história de um empresário do outro lado da linha. Uma história assustadoramente familiar de promessas boas demais para serem verdade. Arthur escuta pacientemente e, ao final, diz as palavras que se tornaram seu novo lema. Não se preocupe, você não está sozinho. Nós vamos ajudá-lo a ver o que está escondido nas sombras. Ele desliga o telefone e seu olhar encontra o de Lara. Ela lhe dá um sorriso cúmplice. O sorriso de quem conhece o segredo do universo. Arthur percebe, com uma clareza que o enche de paz, que a verdadeira proteção não vem de muros altos ou de seguranças, mas do inesperado. Veio na forma de uma menina de 8 anos, cuja sabedoria de rua superou décadas de experiência empresarial, e cujo coração corajoso o ensinou a distinguir entre o brilho do ouro falso e o valor inestimável da verdadeira família.